Minha vida desportiva vem das lutas, né? Fui atleta de lutas desde os 7 anos, tinha problemas de saúde, tinha alergia asmática, bronquite, então era muito fraco para um miúdo de 7 anos. Os médicos orientaram meus pais a me colocarem no judo. Comecei o judo desde cedo e como sou muito disciplinado e organizado desde miúdo, comecei a levar aquilo um pouco mais a sério, né? Depois passei atleta de jiu-jitsu profissional também, onde consegui alguns títulos interessantes, assim, fui 4 vezes campeão do mundo de jiu-jitsu, fui campeão sul-americano, vim para cá conseguir premiação a nível europeu, então foi uma vida desportiva desde muito cedo, né? O triatlon foi em relação à homenagem a uma pessoa que sempre me incentivou em tudo, que foi meu pai, né? Quando ele faleceu, eu quis fazer uma coisa totalmente diferente. Meus amigos falaram assim, Antônio, poxa, em vez de tu parar de fazer tudo, que eu tinha ficado um pouco meio sem base, fiz um Ironman, né? Foi a primeira prova que eu fiz de triatlon na vida, com 1 mês e meio de treino. O triatlon entrou na minha vida de uma forma muito forte, então assim, a sequência da vida de atleta de lutas para um triatleta, no caso, que aconteceu por um motivo especial, e na primeira prova eu fiz o primeiro Ironman com 11 horas e 57, e todo mundo achou muito estranho, né? Assim, pô, tu és um atleta de lutas, não tem nada a ver com prova de longa distância. E uma equipe profissional me contratou para no outro ano eu treinar profissionalmente para fazer o triatlon no Ironman pela minha cidade, né? Então, aquilo ficou muito marcado, assim, pela homenagem e pela forma que é a preparação física. Eu já estava chegando a uma idade nas lutas que estava já ficando assim, com dificuldade de acompanhar o treino em relação a outros atletas. Então tinha que fazer o passo seguinte, né? Como fui sempre muito competitivo, eu busquei no triatlo uma forma de estar sempre me superando, né? Como eu falei, desde cedo eu sempre fui muito competitivo, muito organizado por um miúdo, assim, então isso me passou a vida toda, né? Sou filho único, então sempre fui muito determinado no que eu fiz, sempre planeei e organizei tudo. Mesmo antes de entrar na faculdade de Educação Física, eu sempre planeava meus treinos, procurava ler muito, né? E o triatlon de longa distância, no caso o Ultraman, foi uma forma de estar sempre me testando, assim, sempre me levando ao meu limite máximo, né? E tem várias outras provas tão duras ou quanto o Ultraman, mas são coisas que eu sempre busco para poder perceber realmente como é que eu estou, onde eu posso chegar. É uma forma de tentar me superar sempre. O Iron é uma prova feita em um dia, de 3.900 de natação, 180 km de bike e 42 de corrida, feita todo em um dia. É uma prova duríssima também, e dentro dessa prova tu pode buscar teus limites de tempo, né? Vai se desafiar por tempo. O Ultraman é uma prova que é feita em 3 dias. São 10 km de natação, 420 km de bicicleta e 84 de corrida. Sendo que no primeiro dia nós nadamos 10 km e pedalamos 145 km de bicicleta. Logo em seguida, no outro dia, para quem consegue os tempos limites, vai pedalar 275 km, com um tempo limite também. E no último dia passa a correr as 2 maratonas direto, né? 84 km. Para encaixar tudo isso no dia a dia, eu acredito que depende muito da nossa organização, né? Mas isso todo mundo no seu dia a dia, seja um pai de família que sai para trabalhar, deixar os filhos na escola e fazer a sua sequência do dia a dia, é como se fosse um atleta. Eu sou já um atleta amador, né? Não sou mais um atleta profissional, faço porque realmente gosto, mas eu me organizo durante a semana inteira, né? Desde a parte dos treinos, da parte de vir trabalhar como diretor técnico numa rede de ginásios. Então a organização passa por tudo isso, né? Se eu consigo me organizar bem, eu consigo fazer qualquer coisa, mas depende muito da nossa organização e do quanto a gente quer alguma coisa, né? O objetivo realmente que a gente busca, né? Um dia de treino assim na minha vida de trabalho funciona acordar às 6 da manhã, venho para a Tejo Academia para começar o trabalho com meus alunos que treinam direto no clube de corrida ou no clube de triatlo. A gente faz um treino das 7 às 10 da manhã, todo mundo junto, eu passando treino para eles. Depois eu faço meu primeiro treino nesse intervalo, depois volto a cumprir minhas funções de diretor técnico. À tarde faço mais um treino e à noite volto a dar treino de PT, né, personal. E estou sempre acompanhando meus alunos no dia a dia, né. Então é um dia bem preenchido com atividade física, é o que eu realmente gosto de fazer. Então eu nem percebo que seja assim uma obrigação, é meu estilo de vida, eu gosto realmente de fazer isso, né. A parte do acompanhamento técnico é muito importante porque, mesmo sendo uma pessoa que tem o conhecimento básico para poder fazer todo o planeamento de treino, eu tenho uma pessoa que sempre me acompanha, que é o meu sócio na empresa que eu tenho, H2H,
que é brasileiro, que está no Brasil também, que me manda as planilhas de treino. A gente sempre discute as provas que eu vou fazer e ele vai me passando os treinos. A gente sempre precisa ter alguém que te puxe, que busque por ti, que tem que prestar contas dos teus treinos, né? Porque senão a gente deixa sempre passar um. Eu tenho uma equipe toda multidisciplinar que trabalha junto, né? Tem minha esposa que é fisioterapeuta esportiva, tem a doutora Filipa Vicente, que cuida toda da minha parte nutricional, e aproveito o dia a dia do meu treino e trabalho para poder estar sempre buscando um pouquinho mais, né? Na parte da suplementação, como eu falei, a doutora Filipa Vicente me ajuda a organizar muito o meu dia a dia, né? Assim, eu sou uma pessoa que, quando fui atleta profissional, sempre fui muito regrado, assim, muito em cima da alimentação, muito controlado. Hoje em dia, como eu faço prova de longa distância e queimo muito durante as provas, eu como bem mais do que comia antes quando eu era um atleta profissional, assim, de lutas no caso, né? E procuro sempre manter um equilíbrio, mas assim, hoje em dia não deixo mais nada assim de evitar, vou deixar de comer um doce, eu vou deixar de comer alguma coisa fora de horas por causa dos treinos, né? Eu tento adaptar a minha quantidade de alimentação em relação ao que eu faço, né? Nas modalidades, assim, com certeza a minha modalidade de excelência é a corrida, né? Nas lutas eu sempre usei a corrida como parte de base de preparação física, que fez uma diferença brutal para as evoluções e resultados que eu tive, né, durante a minha vida profissional. Mas a corrida realmente é onde eu consigo me libertar, relaxar. A corrida não passa assim uma coisa assim como se fosse um treino sacrificante, né? Mesmo que seja distâncias muito longas de treino, com 50, 60 km, eu faço mesmo muito contente. A prova para chegar até o Havaí foi uma caminhada muito longa, né? Fui o primeiro atleta a representar Portugal a entrar numa seletiva que foi no País de Gales em 2012, entra somente por currículo nessas seletivas. Fiz a seletiva do País de Gales, acabei em sétimo, consegui a vaga para a final do mundo, e no Havaí no ano passado, em novembro, fui tentar dar um passo a mais na minha história dentro do Ultraman, né? A gente teve um dia muito complicado no primeiro dia de prova, onde teve uma tempestade muito grande na parte da natação, onde todos os atletas passaram muito mal, assim, foi muito complicado sair da água, né? Mesmo com o apoio dos barcos, tudo, mas a corrente estava muito forte. Então saí muito atrás, saí com 4 horas e 40 de natação, e depois para buscar o tempo limite do primeiro dia foi bem complicado, porque como a gente começou a subir o vulcão, que é onde era a chegada do primeiro dia, tinha muito vento, a tempestade está muito forte e foi um pouco preocupante assim, para manter em prova, né? Cheguei com 3 minutos além do tempo oficial, mas continuei prova no segundo dia e no terceiro, fiz toda a maratona acompanhando um grande amigo que é o Tony Macho, que é um espanhol, e consegui ajudar ele a chegar entre os top 10, né? Foi bem interessante. E com isso, por ter continuado em prova, fui homenageado pela organização. O estado do triatlon, assim, eu cheguei em Portugal em 2008 e acredito que está tendo um boom muito grande. Assim, o triatlon está encontrando pessoas normais, né? Como somos todos assim, no dia a dia, pessoas que querem se superar, buscar coisas diferentes, né? E eu sou o número de registro da federação, sou o número 111, e hoje já deve ir em 2000 e poucas pessoas que fazem triatlon, né? E cada vez mais eu vejo que as pessoas procuram coisas novas, superações diferentes, atividades ao ar livre, e o triatlon tem tudo isso, né? Eu acho que cada vez mais, com projetos como do Planeta do Triatlon, com mais divulgação, a gente vai conseguir buscar muito mais coisas e muito mais valências, que as pessoas percebam que fazer triatlon é uma coisa que vai te dar muito para a vida toda. A gente tem que experimentar coisas novas, assim, tem que se pôr à prova dia a dia. Assim. Não interessa se faz uma caminhada de 5 km, uma prova de natação de 10, um triatlo curto, uma prova maior, um Ironman. Assim, ó, tu pode buscar os teus objetivos dentro dos teus limites, assim, do teu dia a dia. É tão importante fazer uma prova de triatlon curto como tu fazer um Ultraman, um Ironman. Assim, ó. A importância para uma pessoa pode ser muito maior do que uma pessoa que faz uma prova nas Olimpíadas. Assim. Depende do teu dia a dia, como tu passa, como tu sofre, tudo que tu passou para superar aquele objetivo, né? Eu acredito que todo mundo pode fazer tudo, assim, depende realmente do quanto nós queremos, e acho que todo mundo devia experimentar. Né? Graças a todo o nosso trabalho, o nome que a gente conseguiu fazer aqui em Portugal desde que chegamos, a gente está
conseguindo encontrar alguns parceiros bem interessantes, né? Nosso patrocinador oficial e que é mais um amigo do que um patrocinador é a Orei Financial, que apoiou o Ultraman do Havaí do ano passado e esse ano está apoiando todas as provas que eu vou participar, né? Então foi uma aposta muito forte do lado deles, assim, e é mesmo uma família, né? Hoje em dia nós temos o apoio do CAFT, que trabalha toda a parte do meu Bike Fit, que controla toda essa ajuda, e a Tejo Academia, onde eu sou diretor técnico, eles me abriram as portas para eu fazer todos os projetos, para os meus treinos. Então tem uma família muito grande por volta disso tudo. Eu acho o Planeta Triathlon um projeto que vem só fundamentar mais ainda o que está acontecendo, né? Cada vez mais pessoas procuram e estão buscando coisas novas. E o Planeta do Triathlon pode ser assim mais uma ferramenta para um boom muito grande. Em Portugal existem muitas pessoas que fazem triatlon, muitas mesmo. E cada vez mais a gente vê todos os dias pessoas fazendo grandes desafios e o primeiro triatlon e triatlon de outras distâncias. E com o Planeta do Triatlon a gente vai conseguir poder mostrar para todo mundo que pessoas normais assim podem fazer isso, assim, que pessoas que a gente encontra no dia a dia, no escritório ou em qualquer outro lugar, fazem coisas completamente absurdas que a gente nunca ia imaginar, né?